Deus, né? É um prazer estar aqui com vocês de novo, para estudarmos junto o Evangelho à luz do Espiritismo. Todo mundo consegue me ouvir bem? Quem está lá atrás? Está ouvindo bem? Joia. Então, amigos, hoje o nosso tema é Jesus, terapeuta das almas. Quando a gente fala em terapia, a gente fala em saúde, né? E durante muito tempo, saúde foi definida como a ausência de doenças. Só que hoje não mais é assim que se entende saúde. Alguém que saberia me dizer qual é o sentido de saúde de acordo com a Organização Mundial da Saúde? Você sabe? Qual é? É o bem-estar biopsíquico, sócio-espiritual dessa pessoa. Vai envolver ela estar bem também com outras questões, não só com saúde, mas na saúde mental, ter condições econômicas favoráveis, condições espirituais também. Exatamente. Vou até repetir, porque talvez alguém não tenha ouvido online, né? Como se chama? Laura. A Laura definiu corretamente como que a gente compreende saúde hoje. Eu até vou ler exatamente como é a definição que aparece na OMS para vocês. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente está pensando em bem-estar, que envolve diferentes dimensões do ser humano. Existe a dimensão propriamente corporal, biológica, mas existe também a dimensão social, né? Existe a dimensão psíquica, existe a dimensão espiritual. É a partir de um conceito mais amplo de saúde que nós vamos tratar como que a proposta do Evangelho de Jesus, mais do que uma proposta de adesão a uma crença, é uma proposta de construção de um modo de vida que tem como resultado uma espécie de saúde, que é a saúde espiritual. Então, eu trouxe aqui para vocês, logo no primeiro slide, uma ilustração de uma iluminura da Bíblia medieval. As iluminuras eram ilustrações que os copistas faziam para ilustrar passagens da Bíblia. E já nessa iluminura ali do século XVI, né, nós temos a figura de Jesus pondo as mãos sobre uma pessoa enferma e curando. A posição de mãos como gesto de saúde ou de cura é uma cena relativamente comum no Evangelho. E o Evangelho é cheio de cenas de curas espirituais, que também têm suas consequências psíquicas, corpóreas, sociais. A ideia de que você busca no Evangelho uma espécie de cura mobilizou muitas pessoas que se tornaram cristãs ao longo da história. Muitas pessoas, inclusive, se tornam espíritas buscando, de certa maneira, determinadas curas. Mas a gente precisa compreender qual que é o sentido da cura verdadeira. Não é exatamente apenas a remoção da doença do corpo, porque, como eu falei no início do nosso estudo, saúde não é exatamente ausência de enfermidade. Você pode ter enfermidades e ter saúde, desde que você controle, desde que você tenha todas as outras dimensões do ser humano atendidas. Aliás, eu não sou da área de saúde, mas um amigo médico me disse que, hoje em dia, praticamente nenhuma doença tem cura. Você é da área de saúde, Larissa? É? Praticamente nenhuma doença tem cura. As doenças são tratadas, né? Então, a medicina trabalha com o conceito de tratamento. A maior parte daquelas doenças a gente vai tratando ao longo da vida, vai controlando. Agora, quando a gente fala de cura, a gente está falando de outra coisa, muito mais profunda. E aqui sim está a nossa área, digamos assim.
A cura, ela é essencialmente espiritual. Mas vamos passar, porque hoje a gente vai fazer um pequeno passeio por algumas cenas de curas contidas no Evangelho. A primeira delas, certamente vocês conhecem, é a cura da mulher com sangramento, também chamada cura da mulher hemorroísa. A gente vai ler e a gente vai comentar. Se alguém também quiser participar, pode participar, tá? Então, lá no Evangelho diz o seguinte: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estampou o fluxo do seu sangue. Primeiro, que é só a primeira parte da nossa cena. É importante, quando a gente lê o Evangelho, a gente não buscar no Evangelho fatos históricos. Não buscar no Evangelho factualidades, mas entender no Evangelho arquétipos, símbolos, e como esses símbolos, que ali estão postos através de personagens, trazem lições para nós, para a gente não cair no equívoco de fazer uma leitura literal da Bíblia, mas sim uma leitura espiritual da Bíblia. Então, tendo em vista isso, quando a gente se depara com essa cena, não é por acaso que está posto em cena uma mulher. Por que que ali a gente tem a mulher com fluxo de sangue? A mulher com fluxo de sangue, no seio da cultura judaica, o corrimento de sangue, mesmo o corrimento de sangue natural, ligado, por exemplo, ao ciclo biológico próprio da mulher, era considerado, a partir de uma preceptística religiosa do judaísmo, uma fonte inescapável de impureza. Então, está lá nos velhos livros da Torá que uma mulher com corrimento de sangue, ela era impura. E sendo impura, ela deveria ser afastada da casa, dos filhos, da família, enquanto ela tivesse aquele corrimento de sangue. Isso está dentro, digamos assim, das concepções que os judeus tinham. Essa mulher, ela tinha um corrimento de sangue inestancável. Não era um corrimento natural que passa com os dias e com o tempo. Ela tinha um corrimento crônico. Então, imaginem o que acontecia na vida dessa mulher. Ela foi praticamente alijada, expulsa da sua casa. Ela já não tinha esperança. Ela não podia ver os seus filhos, não podia ver o seu marido, não podia estar na sua comunidade. Ela era uma excluída, completamente excluída. E ela havia buscado recursos na medicina convencional da sua época, que era muito pouca. Os judeus conheciam muito pouca medicina, né? Os gregos até conheciam um pouquinho mais. Agora, lá na Judéia, na região da Galileia, Jesus nasceu e onde Jesus peregrinava, conhecimentos médicos eram praticamente ausentes. E ela tinha gastado todos os seus recursos e não tinha tido a cura. Mas ela chega em Jesus, toca na roupa, no vestido, na túnica de Jesus, e o sangue parou. A gente tem o que aqui? Entre aspas, um milagre. Mas qual que é o sentido desse milagre? Disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Então Pedro está falando:
Imagina, Jesus estava com uma pequena multidão. Jesus percebe que lhe toca e pergunta, ninguém poderia saber exatamente quem tocou. E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu uma virtude. A palavra que aparece lá no Evangelho, e vocês sabem que o Evangelho foi escrito em grego, é uma palavra que significa força, energia, palavra dynamis do grego. Então, a virtude aqui tem a ver com uma dinâmica própria energética. Isso diz bastante para nós espíritas, quando a gente sabe que as curas espirituais, elas se processam, muitas vezes, mediante a manipulação daquilo que Kardec chamava lá na codificação de fluidos. Também é uma maneira de dizer energias, forças, dinamis. Jesus percebe a dinâmica fluídica que opera a cura. Mas isso não é o mais importante da passagem. Então, vendo a mulher que não podia se ocultar, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe ante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como sarara. Esse parágrafo é muito importante. O que eu falei sobre a mulher com corrimento de sangue? Era considerada uma mulher impura, uma mulher intocável, uma mulher que contaminava o outro, porque os judeus imaginavam que a pureza, dentro de uma certa interpretação, não todos os judeus, mas alguns certamente pensavam assim, a pureza era uma coisa puramente corporal, quando não é exatamente corporal. Então, o fato da mulher ter se identificado, ter se colocado diante de Jesus e mais, ter falado por que ela tinha tocado Jesus, esse gesto no meio de uma multidão é um gesto que revela o quê? Coragem. Veja que ela é absolutamente corajosa, porque ela poderia ser agredida, ela poderia ser vilipendiada, humilhada, insultada, repudiada. Ela poderia ali sofrer muitas coisas, ainda mais no meio de uma multidão, um espaço da irracionalidade. Mas ela tem coragem. E mais que coragem, quando ela toca Jesus, tendo ouvido dizer que aquele profeta que andava ali pelas regiões das cidades da Galileia, no entorno do mar Tiberíades, tinha curado pessoas, tinha transformado vidas, e ela se joga ali para tocar Jesus no meio da multidão. Além de coragem, ela tem também o quê? Confiança. Perfeito. Que é uma palavra melhor para dizermos fé. Por que confiança é melhor do que fé? Porque na nossa época, muitas vezes, a gente confunde fé com crença. E fé não é crença. Crença é uma adesão intelectual. Por exemplo, se eu olho o céu que está nublado e as nuvens se avolumam, eu acredito que depois de alguns minutos vai chover. Eu faço um juízo a partir do que eu vejo e eu emito a minha crença. É um ato intelectual. Crer é um ato puramente intelectual. Agora, fé não é crença. Fé é confiança. Fé é entrega. É reconhecimento de que nós somos diante de Deus, diante do Pai, pequenos, limitados e imperfeitos. Mas nós somos, sim, filhos. E porque somos filhos, nós temos do alto o amor. Então, entender essa passagem a partir do sentido da coragem, mas também do sentido da fé,
no sentido verdadeiro de fé, que é confiança, que é entrega. Muitas vezes, quando a gente atravessa momentos dolorosos, que podem ser aflições, por exemplo, dentro das nossas dinâmicas de emoção ou de afetos, né? Alguém tem um desentendimento com seu marido ou com a sua mulher, está passando por um momento difícil no casamento, ou tem um filho que tem dificuldades, tem uma relação dura, difícil, ou tem um dissabor no trabalho, ou tem uma perda de um ente amado que desencarnou. Nós somos todos vulneráveis a essas ondas revoltosas do barco da vida, e nós vamos atravessando isso com a dignidade que nos é possível. Mas se nesse momento em que o barco da vida ameaça naufragar, é nesse momento que nós exercitamos a nossa fé. É nesse momento que, se nos entregarmos, nós não iremos para o desespero, e sim para a esperança. Sem a confiança nos momentos cruciais da vida, a nossa tendência é o desespero. Vamos pensar, por exemplo, pessoas que são diagnosticadas com doenças potencialmente letais, incuráveis. Todos aqui sabemos, conhecemos, tivemos amigos, parentes, ou mesmo atravessamos momentos como esses. Se a gente não confia, não estou falando na confiança necessariamente da cura, mas na entrega, a tendência nossa é o desespero, a aflição e a dor. Por outro lado, a confiança traz esperança. Se não na cura do próprio corpo, ao menos na condição de que aquele momento difícil vai ser passado. Nós seguiremos adiante. Quando aquilo tudo baixar e as águas do mar da vida se acalmarem novamente. Então, pensar na Jesus terapeuta é pensar em exemplos como esse, em que ele vai dizer para a mulher: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A paz tem como condição a fé, a confiança. Por isso que o exercício da confiança é algo que a gente constrói ao longo do nosso amadurecimento espiritual. Não é simplesmente adesão. Não é simplesmente dizer acreditar em princípios religiosos, mas é uma atitude diante da vida que se conquista. E por isso que a passagem da mulher hemorroísa, ela é profundamente inspiradora para nós, porque ela estava numa posição muito difícil. E ela foi salva pela sua fé. E aí a gente vai para Jerusalém. Em Jerusalém, nós temos uma passagem belíssima, que é a cura do paralítico do tanque de Betesda. Então vamos contextualizar e entender a passagem. Lá no Evangelho de João, nós temos dito que depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Vamos entender um pouco esse contexto. Não é mais a Galileia. Não são mais
as pequeninas e pobres cidades de pescadores no entorno do lago de Genezaré. Agora é Jerusalém, a capital do mundo judaico e a capital do pensamento religioso dos judeus, onde se encontrava o Templo de Jerusalém, reconstruído para ter a grandeza prometida pelos patriarcas da fé que os judeus acreditavam, entre os quais, por exemplo, Salomão. Então, Jerusalém é o símbolo da religião, não necessariamente da espiritualidade ou da religiosidade. É o símbolo da instituição. Lá em Jerusalém, além disso, havia uma festa. E aqui a passagem do Evangelho de João mostra que Jesus foi a Jerusalém. Tem até uma diferença entre o Evangelho de João e os outros 3 evangelhos canônicos sobre a visita de Jesus a Jerusalém. Vocês sabiam qual é? Alguém que sabe? Nos 3 primeiros evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus vai a Jerusalém uma única vez, no final da sua missão. No Evangelho de João, Jesus vai a Jerusalém 3 vezes. Então, Jerusalém tem um ensinamento especial a partir do Evangelho de João. E essa passagem aqui não tem paralelo nos outros evangelhos. Pequeno detalhe. Mas não deixa de ser importante. Porque dizer que havia uma festa em Jerusalém significa dizer que todos os judeus se moviam para Jerusalém. Era cidade religiosa, era cidade de peregrinação. As pessoas vinham não só de toda a Judéia, da Galileia, da Samaria, aquelas regiões mais próximas ali, mas vinham de mais longe, vinham da Grécia, vinham do Oriente, vinham até do Egito, em determinadas festas, o que supunha uma religião extremamente ligada a um certo culto, a uma prática que a gente poderia chamar uma prática exterior, uma prática ritual que levava as pessoas a Jerusalém. Certo? Isso é importante para a gente entender a profundidade da passagem. E lá havia um tanque chamado Betesda. E aqui a imagem que eu trouxe é uma pintura do século XVII que mostra a cena. Se a gente olhar essa imagem, a gente vai ver o quê? Isso aqui é uma imaginação de um artista, né? Mas nos ajuda a criar esse ambiente. Nós vemos arcos, tá vendo? Nós vemos colunas, nós vemos uma piscina. Havia uma piscina. O tanque de Betesda é uma piscina pública. Um dos equipamentos que foram construídos não pelos judeus, mas pelos romanos. Os romanos que tinham hábito de construir essas piscinas públicas em Roma, nas grandes cidades do Império Romano. Então, a piscina pública, o tanque de Betesda, além de tudo, é um símbolo da presença romana em Jerusalém, o que significa que é um símbolo da presença opressora de um povo que dominava os hebreus na Judéia. Então, olha como é que a cena é rica. Vamos guardando esses elementos. Temos, por um lado, a festa em Jerusalém, a festa da religião, todos os judeus estão lá, e temos ali a piscina, que não tem nada a ver com a religião judaica, ao contrário. Tem a ver com esse povo que dominava os hebreus. Né? Além disso, no entorno dessa piscina, nós temos pessoas doentes, cegas e coxas e paralíticas, esperando o movimento das águas. O que significa? Além de ser um lugar, uma piscina pública,
não era um lugar em que havia lazer, em que havia convívio alegre de famílias, mas era um lugar onde estavam quem? Sofredores, onde estavam doentes, onde estavam excluídos. Porque vocês acham que se na nossa sociedade, em pleno século XXI, aqueles que possuem deficiências, seja para locomoção, seja para visão, seja qualquer outra, sofrem preconceitos e são inúmeras formas, de certo modo, excluídas, o que diremos do que se passava no mundo antigo na Judéia? Essas pessoas eram abandonadas à própria sorte. E elas ali viviam à mercê das migalhas das pessoas que se compadeciam, quando não morriam em plena via pública. Então a gente tem um lugar de profundo sofrimento. Nós temos ali um lugar onde as pessoas iam para morrer. Então não tem nada a ver com o que poderia sugerir uma piscina pública, um equipamento de lazer construído, seja por um dominador, seja por uma força pública da cidade. Era um lugar totalmente degradado. Totalmente degradado. Mas eu falei que era festa. A festa em Jerusalém tem a ver com o templo, tem a ver com a religião. E os judeus que foram para Jerusalém estavam onde? Na piscina de Betesda? Não, né? Os judeus estavam no templo, fazendo as suas visitas oficiais, a sua peregrinação, os seus sacrifícios, os seus cultos, orando, fazendo tudo que a religião mandava. Mas Jesus, que foi para Jerusalém, não estava no templo, estava na piscina. Então, Jesus estando na piscina de Betesda já diz alguma coisa sobre para que Jesus veio ao mundo. Jesus não era um doente que estava ali. O que Jesus fazia lá? O evangelista não diz. Isso está na entrelinha. E, além disso, temos ainda um outro último elemento nessa primeira passagem. Eles estavam esperando o movimento das águas. Você sabe a que se refere isso? Alguém que sabe? Por que eles estavam esperando o movimento das águas? Os doentes ali no entorno da piscina. Por quê? Quer falar? Exatamente. Havia uma lenda, um boato, segundo o qual o movimento daquelas águas, provavelmente causado por fontes termais, porque era assim que os romanos faziam suas piscinas, lugares onde tinha fontes hidromineral, inclusive aquecidas, que geravam jatos de água, né? Quando esse jato de água surgia, ocasionalmente, aquele que primeiro se jogasse na piscina seria curado. Esse conteúdo dessa crença, dessa lenda, é um conteúdo da religião judaica? Não. É um conteúdo da religião cristã, fazendo aqui um anacronismo, porque na época não existia cristianismo? Não. É um conteúdo, sei lá, das crenças que os romanos tinham? Também não. Esse conteúdo mítico, lendário, é produto do profundo desespero humano. No desespero absoluto, as pessoas se apegam à espera do milagre. O que elas esperavam era um milagre. Se jogar numa piscina, esperando que ali haveria a cura, a partir desse relato, não é fé, é desespero. É acreditar
em milagres. Milagres entendido como mágica, uma mágica que aconteceria naquela piscina. Mas Jesus não realiza mágicas. Jesus realiza não milagres, mas Jesus realiza sinais. É assim que o evangelista João se refere aos, aspas, milagres de Jesus, sinais. E o que esses sinais nos mostram? E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, lhe disse: Queres ficar são? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro sempre antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Vamos analisar. O homem estava ali há 38 anos. O que se passava dentro do coração desse homem? Provavelmente abandonado pelos seus, provavelmente completamente desiludido da vida. O que esse homem aprendeu se arrastando na beirada da piscina de Betesda? Muito pouco. O que ele realizou? Ele estava esperando última fonte dele, do desespero dele, era que alguém o colocasse dentro da piscina para ser curado. Ele já não tinha compreensão outra qualquer. E é nesse ponto onde ali está o desespero, onde ali está a aflição, onde ali está quase o desatino, o desânimo diante da vida. É aqui que Jesus intervém. E é interessante que Jesus intervém através de uma pergunta. Queres ficar são? Nunca as curas de Jesus são gestos mágicos no Evangelho. Jesus não chega no homem ali deitado, se fosse o caso de realizar uma mágica, para que vai perguntar qualquer coisa para ele? Bastava chegar lá e não falar, nem precisa falar nada. Talvez tirar uma varinha de dentro do alforje e curar a pessoa. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus pergunta: queres ficar são? Por que essa pergunta é importante? Essa pergunta contém dentro dos seus significantes uma palavra muito importante. Qual é a palavra? Queres ficar são? Tem 3 palavras. Dessas 3, qual é a mais importante? Querer. Querer. Querer é importante. Veja que querer, para nós espíritas, não está na ordem do desejo. Querer não é desejar. Querer está na ordem da vontade. Querer está na ordem da vontade. E por que a vontade é um princípio importante? Porque sem o querer, que é vontade, nós não nos movemos. Isso literalmente. Sem o querer, que é vontade, nós não nos levantamos da cama para fazer nada. Nós não nos movemos, nós não agimos, nós não mobilizamos o nosso pensamento, a nossa emoção, os nossos gestos, os nossos atos
em prol da realização de qualquer coisa na vida. Está na base da ação do espírito encarnado e desencarnado. A ação do espírito tem como base a sua vontade. E a sua vontade, ela é poderosa. Isso é o que os espíritos nos ensinam. Está lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, uma pergunta que diz o seguinte: Kardec interroga os espíritos. Alguém que se recorda da questão? Difícil, né? Pelo número. Mas vocês vão saber qual é a questão. Kardec pergunta assim: pode o homem sempre, homem ou mulher, ser humano, sempre, mediante os seus esforços, vencer o mal? Uma coisa nesse sentido, suas más inclinações, suas más tendências? Pode o homem sempre, mediante os seus esforços, não é de vez em quando a pergunta é sempre, vencer as suas más inclinações? E os espíritos responderam a Kardec, os espíritos da codificação, responderam uma palavra: sim. Categórico: sim, o homem pode sempre, mediante os esforços, vencer as suas inclinações más. E aí os espíritos fazem um complemento a essa resposta. Ou, às vezes, mediante um pequeno esforço. Na maior parte das vezes é bastante um pequeno esforço. Aí ele termina com uma exclamação: ah, quão pouco é vossa vontade. Ou seja, falta vontade. Então, nós entendemos no Espiritismo que o querer de Jesus implica vontade. Mas veja que a vontade diz respeito, querificação, diz respeito à vontade da cura espiritual. Não confundamos, meus amigos. E o final da passagem deixa muito claro isso. Porque quando Jesus pergunta para ele qual é a sua vontade, o que queres, ele responde de forma completamente equivocada. Não tenho nenhum homem que me jogue na piscina. Ou seja, ele acreditava que o querer dele era se livrar da sua enfermidade mediante um gesto milagroso, mágico. Prefiro dizer mágico, porque é disso que se trata. Ao passo que Jesus vai dizer o quê? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Aí é interessante, porque a gente vai pensar, tá, então quer dizer que o paralítico se levantou? Fiquem abertos. A tradição da Bíblia, dos estudos evangélicos, vão dizer, eis a cura do paralítico. Mas qual que é essa cura? Será que a cura do paralítico foi ele voltar a se andar? Será que o paralítico que não andava, ouvindo a palavra de Jesus, levanta e anda, e ele se levantou e começou a andar? Vamos admitir isso. Tese, Jesus poderia muito. Poderia muito. Não vou dizer que não teria acontecido isso. Poderia ter acontecido. Mas pensem comigo, meus amigos. No cômputo da existência, que envolve o longo ciclo da vida, não a limitação de uma única existência, a relevância de pernas que andam ou de olhos que veem é relativa. Porque os olhos que não veem hoje, verão amanhã. As pernas que não se movem hoje, se moverão amanhã. Não é o fato de você enxergar com os olhos do corpo ou andar com as pernas do corpo que muda essencialmente a sua condição espiritual. Não. Vamos pensar no nosso querido irmão Jerônimo Mendonça. Precisava Jerônimo Mendonça de pernas que o conduzissem
para poder ser, como a gente leu na mensagem aqui no início, um dos embaixadores do Cristo? Não precisava. Então, vocês vão de concordar comigo que o fato desse homem se levantar ali e começar a andar tem pouca importância. Tem alguma importância? Tem, mas é pouca. Agora, a importância verdadeira e maior é o que Jesus diz: levanta-te. É um verbo no imperativo. E anda. Levantar-se e andar não é somente físico. Recobra a dignidade humana. Avance na vida. Mesmo na enfermidade. Mesmo me arrastando. Mesmo dependendo dos outros. Num leito de hospital ou em qualquer circunstância dolorosa. É importante nos levantarmos e avançarmos. Porque também essas situações são situações de aprendizado para nós. Então, é importante a gente pensar que o levanta-te e anda não é somente isso. Assim como em outras passagens do Evangelho, o ver também não é somente físico. E aí a gente vai para o ver, nossa última passagem, a gente comentar. Cego de Betsaida. E chegou a Betsaida. Trouxeram-lhe um cego. Rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. É interessante nessa passagem a gente observar, primeiro, o gesto de Jesus. Como eu falei, Jesus não realiza mágica. Ele não chega lá, pronto. Se fosse o caso, por que Jesus não curaria todos os cegos? Se fosse o caso, por que Jesus não faria todos os cadeirantes voltarem a andar? Porque apenas aqueles do Evangelho tiveram o dom de se encontrarem com Jesus. A gente sabe que o encontro com Jesus não é somente um encontro físico. Nós somos convidados a nos encontrar com Jesus. Então, Jesus também nessa passagem não vai curar o cego imediatamente. Toma-lhe pela mão e o leva para fora da aldeia. Isso tem um significado. Isso significa, primeiro, Jesus nos toma pela mão. Jesus é nosso irmão, é nosso guia, é o nosso mentor espiritual. É principalmente o nosso amigo. Quando nos sentimos perdidos, quando, como crianças, estamos no sentido desesperado, sem saída, sem encontrar o caminho, Jesus nos toma pela mão. Jesus está ao lado dos que sofrem. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram. Jesus é amigo dos aflitos. Jesus é amigo dos oprimidos. Jesus é amigo daqueles que se encontram sem esperança, porque ele nos pega pelas mãos. Em Betsaida, em Betânia, em Cafarnaum, em Jerusalém, Jesus priorizou os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus priorizou os mais fracos, não os poderosos, não os ricos, não os que estavam no colchão do bem-estar social que se mantinha a custas da exploração dos outros. Jesus priorizou sempre os pobres de espírito. Então, pegar pela mão é um gesto, é um símbolo importantíssimo dessa atenção que Jesus nos dá.
e que nós temos que nos recordar. Nós temos que nos lembrar disso. Nos momentos de dor e de aflição, Jesus está pegando em nossas mãos e nos levando para fora da aldeia, nos tirando daquele contexto imediato em que a gente está no meio do problema, para que a gente possa ter uma visão em perspectiva e ver a luz da eternidade, da imortalidade, a luz da longa duração da existência humana e espiritual. E também esses momentos, por mais agudos que sejam, são momentos limitados. Sair da aldeia tem essa dimensão do afastamento, mas também tem a dimensão do não alarde. A cura espiritual não alardeia, ela não grita a sete cantos, ela não é objeto de propaganda, ela não é objeto de aferimento de benefícios. Então, qualquer templo religioso, espírita ou não, que em nome das curas espirituais buscaram ganhos secundários, materiais ou morais, não está agindo como Jesus. Porque Jesus tirou o cego da aldeia, onde não havia ninguém assistindo. Jesus dizia para aqueles com quem ele se encontrava para não contar para os outros. A cura espiritual não tem alarde. Isso me parece que está aqui nessa passagem. Impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Novamente a pergunta, né? Jesus que pergunta, dialoga. Jesus se interessa pelo que pensa aquele que ele ajuda, o que é também um modelo da prática da caridade. Muitas vezes a gente acha que a prática da caridade é apenas oferecer o que nós julgamos que o outro precisa, sem ouvir. Sem ouvir. Então, pensar na caridade também como a escuta, por mais que nos pareça óbvio o que a pessoa quer, mas a escuta é caridosa, porque dignifica. Porque coloca aquele outro que é humilhado, excluído, já é considerado invisível pela nossa sociedade, na nossa altura de irmãos. Por isso que caridade não é esmola. Esmola é só oferecer, por mais que tenha intenção. E o pão que sacia a fome, no mundo de hoje, em que há tanta desigualdade, é necessário. Mas além do pão, é necessário acolhimento, é necessário a escuta. Então, isso que Jesus pergunta é importante também para a gente aqui destacar. E aí, interessante que Jesus pergunta depois que impôs as mãos, manipulação fluídica, seja o que for. Mas o que o cego outrora diz? Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. O que é isso, né, gente? Vejo os homens, mas vejo os homens como árvores que andam. Vocês sabem o nome disso? Miopia. Se eu tiro meus óculos, que tem 5 graus de cada lado, ver as pessoas é como se fossem vultos, árvores, qualquer coisa, mas eu não vejo direito. Por que o homem, nosso cego, está míope? Mas estar míope é melhor do que estar cego. Ele passa pelo estágio intermediário. Antes, tomou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Porque o processo de aquisição da visão não é automático, é gradual. A visão no Evangelho não é só a visão do corpo, assim como
levantar e andar não é só levantar e andar com as pernas. A visão é a conquista da consciência espiritual. É disso que se trata a terapia espiritual do Cristo na nossa vida. Nós, mediante o encontro com Jesus, que é do que se trata essa passagem, seremos tocados pelo Cristo, de algum modo. Mas ao sermos tocados pelo Cristo, não é o bastante. É necessário que a gente olhe para cima. Não adianta nos encontrarmos com Jesus. Jesus, simbolizado pela sua mensagem, pelo seu evangelho, nós o encontramos, primeiramente, não aqui, não nessa sala do nosso Centro Espírita Jerônimo Mendonça. Não nessa vida. Todos nós já nos encontramos com a mensagem de Jesus em outras existências. Mas, qual é o nosso grau de miopia? Como anda a nossa miopia? O que nós fazemos para curá-la? Essa que é a pergunta que a gente tem que se fazer. Nós somos convidados a esse encontro a cada dia, porque é resultante desse encontro que nós seremos curados espiritualmente, que é a condição necessária para a vida feliz, para a plenitude, para o nosso crescimento espiritual, para a gente seguir com tranquilidade a nossa condição de filhos de Deus. Mas nós estamos nos aprimorando, até um dia alçarmos a visão plena, a visão perfeita. Mas nós não podemos desistir. Quando o cego se encontra com Jesus, é porque ele teve a esperança de encontrar Jesus. Então, essas são as mensagens do nosso Evangelho, né? Sobre a ação de Jesus como terapeuta das almas. Havia ainda muitas outras passagens. Mas elas nos levam a refletir que nós estamos na condição, de certo modo, de convalescentes ou de enfermos espirituais, que estamos conquistando a saúde da alma, é verdade. E que Jesus é o nosso amigo que nos vem pegar as mãos para crescermos e sermos felizes, é também verdade. Mas essas passagens e outras do Evangelho nos ensinam também que a cura espiritual é, sobretudo, a cura, a conquista da autonomia espiritual. Por isso que a gente tem o caso dos paralíticos, dos oprimidos e dos cegos. A cura é a conquista da autonomia espiritual. E a nossa esperança é que, uma vez engajados nesse processo, que nós espíritas reconhecemos como processo evolutivo de crescimento espiritual, não depois de muito tempo, não depois de muitas existências, mas logo ali na esquina, nós seremos também chamados a estar não do lado daqueles que são curados, mas do lado daqueles que, ao lado de Jesus, também levam a cura para os outros. Pensarmos-nos como também colaboradores de um processo de saneamento da humanidade, porque nós podemos. Meu muito obrigado pela escuta e pela atenção carinhosa e atenta. Meus votos de muita paz, de muita semana para todos.